Começando mais um Café com Consciência aqui, nessa sexta-feira linda, aqui em Prudente, um pouquinho de frio, coisa boa. Eu tava pedindo frio nessa terra. Afinal de contas, eu tinha comprado umas blusas assim, ó, de gola, de lã, e não tinha tido a oportunidade de usar, então, oba, friozinho pra nós aqui, né? Então, bom dia, vão chegando, quem tá chegando seja desde já muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é maravilhoso, é um tema muito importante que a semana passada nós falamos, né, que íamos dar continuidade. E o tema é: seu posicionamento na vida é como adulto ou como criança? A maioria de nós está agindo como criança e nem sabe que está agindo como criança, né? Então, dentro dessa perspectiva sistêmica, desse movimento sistêmico, de exercitar esse olhar, essa postura, então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Você que está chegando agora, entra ali no seu aviãozinho, já envia para algumas pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Eu já vou escrever e fixar o título ali da live de hoje, mas eu também vou fazer os meus envios aqui. Afinal de contas, quando a gente anuncia, aí tem pessoas que podem escolher vir, né? Eu sempre gosto de lembrar que às vezes só de enviar para alguém, a pessoa às vezes pode não vir para o nosso encontro aqui, mas ela vai acabar chegando para assuntos como esse de constelação familiar, desenvolvimento sistêmico e tudo mais, né? Então é legal enviar ali para o pessoal. Quem estiver online vem e você está fazendo uma contribuição, repassando esse conteúdo adiante, tá? Eu estou mandando para algumas pessoas aqui e aí eu já vou iniciar junto com vocês, tá? Só mais um pouquinho aqui para eu mandar para bastante pessoas hoje aqui aparecendo para mim. Eu acho bem legal que às vezes aumenta a quantidade de pessoas e isso é muito bom, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tá pra mim. Ai, meu Deus, a vontade de ver para todo mundo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, aqui, ó. Pronto. Então, agora sim. Bom dia, Zanes, que bom que você chegou. Bom dia, Simone, Monique, Rô, todo mundo que tá chegando por aqui, Rafa. Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje é... Eu esqueci como é que tá exatamente o título. Ah, é uma pergunta, né? Então vamos lá. Seu posicionamento é de criança ou de adulto? Criança ou de adulto? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Então, recapitulando coisas que eu venho trazendo aqui para vocês, mas que eu acho que é muito importante a gente falar. Todos nós viemos de uma história. Essa história tem a ver com movimentos inconscientes que a gente vive na vida. Então, desde que a gente foi concebido na barriga da nossa mãe, nós passamos por muitas coisas. Nós herdamos muitas coisas. Nós herdamos a nossa genética, que vem com uma memória celular, que é uma memória, exatamente isso. Vem com uma memória, vem com uma quantidade de informações que vem lá da nossa ancestralidade, que vem lá das histórias da nossa família. E tudo isso está aqui, armazenadinho. Né? Eu sempre gosto de mostrar a árvore genealógica, mas hoje eu vou trabalhar com um outro movimento aqui, eu vou trazer algumas cartinhas, mas eu quero que você imagine aí, né? Imagine só que você tem pai e você tem mãe. Você tem avós, bisavós, tataravós, todas as gerações que vieram antes de você. Muita gente, é muita informação, é muita luta, muita dor, muita, talvez, doença, entre outras coisas, que tiveram nas nossas famílias, nas nossas gerações passadas, assim como também tem muita força, tem muita coragem, tem muito impulso para a vida, porque para a vida ter chegado para nós, caramba, quantas coisas eles passaram lá atrás, né? Então, existe essa memória celular que vem, então, da nossa família de origem, da nossa ancestralidade. Aí existem as nossas experiências também. Existem as nossas experiências desde a barriga da nossa mãe, que isso também vai formando, né? Eu sempre trago para vocês aqueles 3 círculos, que eu trago para vocês aqui, que a gente tem sentimentos. Todos nós, dentro de nós, temos uma criança machucada. E todos nós, em algum lugar, temos contato com experiências de rejeição, de abandono e de culpa. Esse vale a pena eu falar um pouquinho aqui para vocês, mesmo que você já tenha ouvido. Gente, todo mundo que já ouviu qualquer coisa que eu falo aqui, tá? Ou que até já ouviu com outro facilitador de consciência, sistêmica, etc., sempre venha com espaço. Sempre dê um comando aí para sua mente, tá? Eu abro espaço para ouvir tudo novo, como se fosse a minha primeira vez. Sabe a história que o Gonzaguinha canta?
a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, né? Que a vida devia ser bem melhor e será. Essa postura do eterno aprendiz nos ajuda a realmente ter um olhar novo e tomar, se apropriar, descobrir coisas novas. Outra, nós aprendemos por repetição. Nosso cérebro aprende por repetição. Então, toda vez que você for ouvir, eu também estou contando isso para mim, porque às vezes eu falo, caramba, eu estou repetindo isso de novo. Mas todas as vezes que eu falo sobre isso, eu mesma tenho um insight, falo, caraca, meu, nunca tinha pensado nisso, tá? Então, saiba, todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. Todos nós passamos por essas 3 experiências aqui. Rejeição, abandono e culpa. Desde a nossa concepção, gestação, nascimento, 0 a 3 anos, 3 a 7 anos, nós formamos uma base de informações que ficaram printadas. Sabe quando você dá um print? Um print, ele marca, né? Essas informações, elas ficaram marcadas nas nossas células, na nossa mente e mais principalmente no nosso inconsciente. Então, baseado na forma como a gente se sentiu, mais essa memória celular, e aí a gente chega no mundo, quando você sai da barriga da tua mãe, já tem um monte de informação pronta. Já tá falando como que você tem que pensar sobre dinheiro, vai dependendo da tua religião, da religião da tua família, dependendo da comunidade onde você vive, dependendo do país onde você foi, onde você nasceu, dependendo da região, do estado, da cidade, da quantidade de habitantes que tem, do tipo de relacionamento que as pessoas têm. Então já tem um conjunto de informações pronta sobre como você vai significar relacionamento de casal, sobre como você vai significar sexo, sobre como você vai significar dinheiro, sobre como você vai significar trabalho. Se você vai trabalhar, por exemplo, dependendo das comunidades que você tá, você vai ser mais estimulado a ser servidor público. Dependendo da comunidade onde você tá, você vai ser mais estimulado a ter um negócio. Dependendo da comunidade onde você está, você vai ser incentivado a, por exemplo, gastar cheque pré-datado e cartão de crédito. Dependendo de onde você estiver, você vai ser incentivado a guardar dinheiro. Percebe? Só que eu já quero que você escreva aí, que você perceba isso junto comigo, desde já. Escreve, isso é muito importante. Não existe, até eu vou escrever aqui, ó, não existe certo nem errado. Porque uma das grandes ilusões que fazem a gente não se... Ah, não fixou aqui o título. Agora que eu vi que não fixou o título. Deixa eu fazer de novo aqui, ver se fixa agora. Fixou, né? Uma das grandes causas de nós termos problema com dinheiro, de nós termos problema nos relacionamentos e da gente acabar se relacionando na vida como criança e não como adulto, tem a ver com as nossas demandas. Tem a ver com a gente julgar os nossos pais, tem a ver com a gente julgar as nossas histórias, os nossos antepassados, vovó, etc, etc. Tem a ver com a gente ficar nessas polaridades, tá certo ou tá errado, tá certo ou tá errado. E aí a gente para de receber, a gente para de ganhar presentes de qualquer situação. Toda vez que a gente entra em julgamento, toda vez que você entra em julgamento, que você começa, isso é certo, isso é errado. Paula, mas como é que eu vou discernir as coisas? Como é que eu vou organizar a minha vida? Como é que eu vou direcionar a minha vida se eu não determinar o que é certo e o que é errado para mim? Uma coisa é você perceber o que te faz sentido, o que te deixa leve, o que flui para você. Outra coisa é você julgar como certo e como errado. Porque quando você julga como certo ou como errado, primeiro, você se compara, você compara o outro, você invalida a história do outro e você invalida a tua história. Entende? Ah, Paula, mas você conta sempre que você se endividou um monte. Isso não foi errado? Não! Só de falar isso aqui pra você eu me arrepio inteira. Não foi errado, foi certo pra mim. Foi uma experiência extraordinária. Quando eu aprendi a olhar as coisas com bons olhos, quando eu aprendi a perceber a vida e receber de tudo, isso é uma coisa, é uma postura que eu já tinha, uma postura de ser positiva, aquela palavra que eu trago sempre, que é ressignificar. Ressignificar. Inclusive, eu vou fazer um workshop dia 30, gente. Depois eu vou contar mais pra vocês. Mas nesse workshop do dia 30 nós vamos constelar isso e nós vamos trazer uma outra força para esse ressignificar, tá? Mas daí isso é outro assunto. Mas o ressignificar ele é muito importante. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Então, quando eu dou um novo significado, eu começo a enxergar as coisas por outro ângulo. Porque, fala assim comigo, tudo tem um aprendizado. Tudo tem presente, ou não tem? Quando eu passei pela história de endividamento,
Foi uma história difícil, foi uma história que eu demorei um bom tempo para pagar, tinha outras questões que depois do decorrer eu fui descobrindo que tinha, sobre a minha relação com os meus pais, sobre a minha relação com o meu ex-casamento, sobre a minha relação comigo mesma, principalmente. Porque é sobre isso, entendeu? A forma como a gente se relaciona com a vida tem absolutamente a ver com a forma como a gente se relaciona com a gente. Escreve aí, a vida me trata como eu me trato. E eu vou usar as pessoas para me tratar como eu me trato. Tá? E aí o que aconteceu? Lógico que foi super difícil me endividar. Só que se eu não tivesse chegado naquela dor, se eu não tivesse vivenciado aquela dor, não só da dívida, das questões do casal que vieram com tudo isso e tudo mais, eu não teria chegado na constelação familiar. Eu não teria voltado. Eu tinha me formado em psicologia em 2002, eu voltei a atuar na psicologia em 2014. Olha só que louco. E eu voltei a atuar na psicologia depois que conheci a constelação familiar, que foi em 2012. Eu conheci a constelação familiar em 2012, não entendi muito bem, achei uma coisa meio esquisita lá no programa de coaching que eu fui fazer. E aí, depois de 9 meses, eu fui novamente encontrar com o pessoal dessa empresa, com quem eu tinha feito o trabalho de coaching e que teve a constelação familiar. E aí, conversando, estava lembrando ontem, inclusive, com a Gleice, acho que era alguma coisa assim o nome dela, não me recordo muito bem, era um nome diferente. Ela me fala assim, olha, você percebe que você cortou o cordão umbilical com a tua mãe? Você conseguiu tomar decisões muito importantes depois daquela constelação? Eu, oi? Como assim? E aí ela me ajudou a perceber que, na verdade, eu tinha feito uma mudança muito grandiosa na minha vida, no meu sentir a vida, a partir daquela constelação. Eu falei, caraca, eu quero mais. E aí foi aí que eu fui para um outro programa, fiquei 7 dias lá. Nesses 7 dias a gente constelou muito. Aí foi quando eu falei, cara, eu quero mudar de vida completamente, não quero mais fazer o que eu tô fazendo da vida. Eu tinha trabalhado em várias coisas, foi super enriquecedor. Porque eu trabalhei com financiamento de veículos, depois eu trabalhei com crédito consignado, depois eu fui corretora de imóveis, depois eu abri uma empresa de seguros, previdência privada, seguro de carro, etc. Tem clientes nisso até hoje, inclusive, né? E aí depois eu voltei para psicologia, mas olha a bagagem que eu tive. Olha a bagagem que eu tive de vida, de negócios. Eu trabalhei no mercado corporativo, eu trabalhei por conta, eu fali empresa, criei endividamento, fiz várias coisas. Mas olha, se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não teria a riqueza de recursos que eu tenho para compartilhar hoje. Hoje, quando eu vou fazer uma sessão com o cliente, eu trago soluções extraordinárias, fora depois todas as especializações que eu fiz. Paula, você fica falando da sua história? Por que você está falando da tua história? Para você localizar na tua história os seus sucessos. Para você localizar na sua história esse ressignificar. Porque não tem nada que tenha sido em vão numa história de vida. Essa história de vida ela só fica pesada para você se você ficar na culpa. Se você ficar olhando para tudo que você vivenciou como esse olhar de eu fracassei, esse olhar de tinha que ser diferente, esse olhar de fulano conseguiu tal coisa, eu não consegui ainda. Quando você se compara com as pessoas, quando você está na polaridade de certo e errado, de bom e mal, quando você se compara com você mesmo, quando você se julga, aliás, você faz a maior maldade para o planeta quando você se julga, nesse momento você está ignorando a maior fonte de recursos da sua história. Cara, eu tô falando isso assim, muito inspirada aqui, muito inspirada. Porque a gente não tem noção do mal que a gente faz para nós mesmos quando a gente julga a gente como errado. Quando a gente julga as nossas histórias, que são justamente a fonte inesgotável de recursos para a gente construir coisas grandiosas. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, que eu escolhi inconscientemente, obviamente. Gente, pode escrever isso aí. Tudo que você vive na tua vida é uma escolha, tá? Se você está inconsciente ainda, o que nós estamos fazendo em Café com Consciência? Adquirindo consciência? O que a gente faz com programas de transformação, sessão e tudo mais? Buscando ajuda, buscando esse desenvolvimento, essas leituras, tudo que eu trago para vocês aqui na internet, inclusive no YouTube, aqui no Instagram e tudo mais, né? Não só eu, como outros facilitadores também, óbvio. Hoje em dia a gente tem uma riqueza muito grande de facilitadores, é que a gente vai se conectando com algumas histórias e vai seguindo mais tempo, mais perto daqueles que a gente se identifica mais. Então, se você está conectado com a minha história agora, vamos ficar pertinho que tem bastante coisa para somar com você. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando eu ignoro as bênçãos que existem na minha jornada, tanto em relação... até me arrepio aqui do relato de vocês. Que bom, gente, falem comigo, tá? Vocês falando comigo, energias também me trazem um combustível, tá? Então, tanto a gente olhar com bons olhos a história dos nossos pais, dos nossos ancestrais, isso é uma coisa que eu tenho trazido bastante para vocês, nós também vamos nos aprofundar mais sobre isso, tá?
Mas assim, quando eu viro pra cá, representando como se eu estivesse de costas, tá? Então aqui tem meu pai, tem minha mãe, tem meus ancestrais, tem as pessoas que viveram antes de mim, né? Quando eu consigo olhar para tudo isso e falar, meu, que louco, né? Independente das dores que esse povo passou, independente das questões difíceis, talvez, nossa, a gente não imagina quantas pessoas foram estupradas, quantas pessoas foram roubadas, assassinadas, etc. A gente não imagina um monte de coisa. Mas além e apesar de tudo, eu amo essa expressão, tá? Além e apesar de tudo, eles disseram sim pra minha vida. Porque se um casal não tivesse feito o sexo que concebeu uma pessoa, e esse aqui, sexo com esse, que concebeu esse com esse com esse com esse, não tinha feito, meu pai e minha mãe não tinham me feito. Se meu pai e minha mãe, naquele dia, naquela noite, naquele momento, sei lá, que tarde, dia, noite, não me importa, não tivesse ficado disponível para me conceber, eu estaria aqui hoje. Então, esse é o primeiro movimento, é olhar para minha família de origem e falar, galera, eu digo sim para o sim de vocês. Eu digo sim para cada casal que deu a vida, para cada pessoa que foi dando a vida até a vida chegar para mim. Gratidão. Eu tomo a vida. Eu tomo o sagrado que vem de vocês. Olha isso, pega isso. Eu tomo o sagrado e deixo a humanidade de vocês em paz. Experimenta isso. Experimenta isso. Eu tomo a vida e deixo a humanidade de vocês em paz. Eu tomo o sagrado que vem de vocês e deixo a humanidade de vocês em paz. Quando eu faço isso, aí eu consigo fazer aqui. Opa! Agora eu consigo virar para minha vida. Aí eu preciso fazer um outro passinho aqui, tá? Eu já tô falando um pouquinho mais de solução agora, mas daqui a pouco eu vou falar sobre qual é a diferença entre agir na vida como criança e agir como adulto. E é muito sério que eu vou falar pra você, tá? Inclusive uma das coisas, já vou dar um spoiler aqui do próximo assunto, crianças ganham reconhecimento e acham que reconhecimento é dinheiro. Muita gente não ganha dinheiro e fala assim, Paula, eu não entendo porque eu não ganho dinheiro. Eu não entendo, eu sou tão boa, as pessoas me elogiam, etc, etc, etc. Mas quando a gente está numa postura de criança com a vida, a gente não pega o dinheiro, a gente pega o reconhecimento e valida ele sistemicamente, inconscientemente, como se a gente estivesse sendo pago. Porque nós estamos na postura de criança, mas já eu falo sobre isso, tá? Então eu tava falando, a gente vai lá e se reconcilia com a história da nossa família, da nossa origem, do nosso pai, da nossa mãe, biológicos. Aí eu viro pra minha vida e falo, ok, agora vamos conversar, querida? Vamos conversar, eu e tu, ó. Eu e você, minha história. Bora lá. Ontem eu tava conversando com uma cliente, foi muito bacana a nossa conversa ali. Ela dizia assim, Paula, mas eu me sinto muito bem com a minha história. Eu já ressignifiquei, eu acho minha história maravilhosa, eu me acho maravilhosa. Ela falou, eu me acho foda, vou ser bem sincera com você, etc, etc. Ela falou isso pra mim. Eu falei, legal. Mas o que você disse que tá faltando na tua vida? Ela, eu queria um relacionamento e eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria fazer melhor com dinheiro, porque vira e mexe eu entro num looping de dinheiro, de repente eu começo a me endividar e aí eu preciso, até no meu nome não vai pro Serasa, por exemplo, mas eu acabo tendo gasto mais do que eu ganho, aí eu fico enrolada 3, 4 meses e é sempre assim a minha vida. Aí eu falei pra ela, então repete comigo, a vida me trata como eu me trato. Aí ela, a vida me trata como eu me trato. Ela, putz, que não sei o que, tá. Falei, como que você tá se tratando? A gente se trata através dos outros, a gente se trata através do dinheiro, a gente se trata através dos nossos relacionamentos, né? Então, ela comentou, tá, então, os relacionamentos de casal que eu estou atraindo, quem é bom pra mim, eu não quero. Claro, você não consegue se tratar bem ainda. Então, quem tá louco pra te tratar bem, você repele. Não, tô fora, vaza daqui que eu não quero, não consigo ficar com você. Aí vem um abusador, vem uma pessoa que tá surtada, que tá fora de si. Aí ela, pode vir, é tu que eu quero. Por quê? Porque ela está se abusando, porque ela está se chicoteando, percebe? Aí, sobre o dinheiro, como é que ela vai merecer, sentir o prazer de ter o dinheiro, se ela não está tendo o prazer de estar com ela mesma? Se ela está se tratando como fracassada em alguns aspectos da vida, principalmente em relação à família de origem, se ela acha que ela tem que salvar as pessoas, a irmã, a outra irmã, a tia, papagaio, periquito, cachorro, caramba, 4. Então, a partir do momento que ela está nessa postura de salvadora, que ela está nessa postura de eu vou cuidar de tudo e de todos, inclusive de tudo e de todos que vieram antes, que eu, que é uma desordem, o que acaba acontecendo? Ela entra em uma postura fora. É como se a pessoa tivesse
É uma arrogância, essa é a verdade, tá? É uma arrogância. Eu até vou mostrar aqui o exercício aqui pra vocês, tá? É assim, ó. É como se, teoricamente, nós somos iguais, né? Teoricamente, como humanos, nós somos iguais. Então, temos duas pessoas aqui. Vou tentar pegar duas pessoas do mesmo tamanho aqui. Ó, aqui nós temos duas pessoas. Teoricamente, como humanos, nas nossas relações, nós somos iguais, nós somos equivalentes. Temos o mesmo tamanho um do outro. Quando eu acho, tá? Vamos supor que essa pessoa aqui sou eu, é você, tá? Quando eu acho que eu posso cuidar, que eu posso salvar essa pessoa aqui, na verdade eu estou achando que ela não tem pai, não tem mãe, que ela não tem recurso, que ela não dá conta da própria vida. E isso é uma arrogância. Eu saio do meu lugar. Então eu faço esse movimento aqui, ó. Eu me coloco como maior. Eu invalido a história dessa pessoa, eu invalido os recursos dessa pessoa, e no momento em que eu faço isso, eu entro numa postura que eu perco tudo. Eu começo a perder saúde, eu começo a perder, porque você começa a carregar o mundo nas suas costas. Quem nunca aqui adoeceu porque tá carregando o mundo nas costas? Eu sou uma delas, que adoeci pra caramba. E posso te dizer que faz pouco tempo que eu parei de adoecer por causa disso. Mesmo me tratando. Por quê? Porque, na verdade, a gente também foi treinado. Como a gente foi treinado para julgar, lembra que a gente estava falando no começo? Como a gente foi treinado para julgar as pessoas, a julgar certo, errado, bom, mal, etc, etc. O que acontece? A gente foi treinado para julgar que a mamãe... Ai, coitada da minha mãe, gente. Ai, meu pai faz coisas com a minha mãe. Meu Deus, eu preciso cuidar da minha mãe. Ou, ai, meu pai, gente, coitado do meu pai. Nossa, minha mãe fez cada coisa com ele. Nossa, meu pai é tão sofrido. Nossa, meu pai... Tava com uma cliente esses dias, ela falou assim, nossa, meu pai, meu Deus, ele tem um potencial tão grande, mas ele não sai do lugar. E ele pode ganhar, por exemplo, ele tá sem trabalho, ele tem espaço para ele ganhar, por exemplo, R$2.000, mas ele prefere ficar sem ganhar nada do que ganhar R$2.000. Eu acho absurdo isso. Aí ela falando isso, falou, ai, meu Deus do céu, tá querendo salvar o papai, meu amor, vamos perceber. Quem falou que teu pai quer ganhar R$2.000? Ele não quer ganhar R$2.000. Não, não é sobre isso. Ele não quer ganhar R$2.000 porque dentro do movimento dele de significado da vida, dentro do movimento dele de valores da vida, dentro do ponto de vista dele, que é o ponto de vista dele, é só um ponto de vista dele, ele não quer trabalhar. Nesse momento, viver como ele está vivendo faz sentido para ele de alguma forma, mesmo que seja inconsciente. Mas Paulo, ele reclama. Então, é sobre isso, é sobre como a gente significa o que a gente ouve. Porque as pessoas amam reclamar. Quem disse que elas estão pedindo ajuda? E com pai e com mãe é mais delicado ainda. Escreve aí, tá? Todas as vezes que você tentar salvar alguém, todas as vezes que você sair do seu lugar, porque você acha que você tem alguma coisa que o outro não tem, que você acha que você pode ajudar as pessoas, você entra numa postura de arrogante, e na postura de arrogante você perde dinheiro, você perde relacionamentos, você perde saúde, você faz maus negócios e o que mais é possível dentro desse movimento de desordem, de desequilíbrio, tá? Então eu tava falando com vocês que tem duas coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é olhar com respeito para nossa história de origem, a outra é olhar com respeito para nossa história. Paula, mas eu sou essa pessoa aí que você tá falando, eu sou essa pessoa que fica tentando salvar todo mundo, tô perdendo dinheiro, só faço maus negócios, a hora que eu vejo eu tô doente, meu Deus, blá blá blá. Opa, para aí. Que tal você olhar com respeito para sua história? Que tal você dar uma passeadinha pela sua história, a sua história, as coisas que você fez, você como criança, as coisas que você, na sua adolescência, na sua vida adulta, os trabalhos que você fez, as formações, as coisas de estudo teórico que você fez, o que você não fez. Ah, mas eu deixei de fazer faculdade, ah, mas eu não fiz aquele curso, ah, mas se eu tivesse... Quer duas coisas malditas para a vida de alguém, que tem tudo a ver com uma postura de criança e não de adulto. O se, ai, se eu tivesse. E o eu preciso. Eu tenho que. Eu preciso. Eu tenho que. Nota aí. O se é você morando no passado e não respeitando a tua história. O se é você morando no passado. Se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, blá, 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 blá. Ok? E o eu
tenho que, eu preciso. As pessoas falam muito isso, né? Eu melhorei muito, mas de vez em quando eu me pego, né? Preciso fazer tal coisa. Aí eu preciso fazer dieta, aí eu preciso guardar dinheiro, aí eu preciso estudar não sei o que lá, aí eu preciso fazer... Não. É você morando no futuro. Entende? Então, essa postura, ela tira você do local mais precioso da existência do ser humano, que é o presente. Nós só conseguimos criar estratégia, nós só conseguimos palpar a criação de coisas novas, de um futuro novo, quando nós estamos no presente. E para isso, nós precisamos abrir mão conscientemente de morar no passado e de esperar o futuro. Como que nós fazemos isso? Ressignificando. Então, eu vou lá e dou um novo significado pro meu passado. Quando eu dou um novo significado pro meu passado, eu consigo extrair recursos dele. Eu consigo extrair força dele. Eu consigo extrair... Olha, isso aqui eu já sei que não deu certo. Olha, isso aqui, se eu fizer diferente, deve dar diferente. É diferente quando você olha pro seu passado e você extrai essas forças. Embora não precisa nem ficar criando muita coisa, não. A partir do momento que você aceita seu passado, você já ganha uma força no corpo, uma força, um impulso na alma. Aí você já consegue virar para frente e já começa a abrir espaço para coisas novas, entendeu? Só que quando eu viro para cá, vamos supor que aqui eu virei para ir para minha vida e eu começo a projetar o meu futuro, aí eu começo assim, porque o quando também é importante, tá? O se é do passado e o quando é do futuro. Aí você começa a olhar para frente e fala assim, porque quando eu ganhar X mil reais, aí daí eu vou ser feliz. Porque quando eu casar, não, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu fizer aquela cirurgia de redução da mama, do não sei o que, colocar silicone, que mais é possível, aí eu vou ser feliz. Não, mas porque quando meu pai parar de beber, ixi, aí começa a entrar numa seara ainda mais delicada. Então você começa a condicionar a tua felicidade, você começa a condicionar o teu existir ao futuro. E aí você começa a se maltratar falando, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso sair do meu trabalho, eu preciso dig-dig-joy, papai. Percebe? Aí começa a se martirizar. Você já estava com uma cliente, foi muito preciosa a sessão, a gente estava fazendo, ela falou, Paula, minha vida está muito bem, já estou fazendo várias coisas legais, a gente está fazendo mentoria individual, né? E aí ela falou, nossa, sim, eu já estou praticando tudo, minha vida realmente mudou, eu já olho para os meus pais com outra forma, já olho para minha história de outra forma, a única coisa que está ruim na minha vida é que eu não consigo emagrecer. Interessante! Eu até gravei um vídeo sobre a questão 4 porquês que você não emagrece, tá? E tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Seu posicionamento é de criança ou de adulto? Qual é o posicionamento que a gente tem na vida enquanto a gente está inconsciente? Nosso posicionamento é de criança, não tem como. E de criança machucada. Existem duas crianças. Eu peguei duas cartinhas aqui, ó. Existe essa criança aqui, que é você. Consegue dar uma olhada? Não sei se dá para perceber como é que tá o cadeadinho aqui. Essa criança é você enquanto você está inconsciente. Ela tá atrás das grades, tem uma corrente, tem um cadeado. E o cadeado, dá pra ver? Escreve aí pra mim como é que tá o cadeado, por favor. Isso aqui somos todos nós enquanto a gente está inconsciente, enquanto a gente está agindo na vida baseado nas coisas que a gente aprendeu, que a gente não escolheu, que a gente a hora que viu já estava lá. Entendeu? Com coisas prontas, com dor, sem dar novos significados para nossa história, para nossa relação com a nossa família de origem, etc. Então a gente está indo baseado nas rejeições, abandono, culpa, a gente está indo magoado para a vida, a gente está indo projetando as nossas dores nas nossas relações. Por isso que muitas vezes a gente está lá, está super carente numa relação de casal. Por isso que a gente às vezes sufoca o outro numa relação de casal. Por isso que a gente sai querendo pagar tudo para todo mundo, porque a gente quer se sentir importante. Coisas de criança machucada. Eu já vou falar dos sintomas dessa criança aqui para vocês, tá? Isso aqui, ó, a Kátia falou pegando fogo. Até parece mesmo, né, Kátia? Mas, na verdade, olha lá, o Fábio, ele conseguiu perceber ali que tá aberto o cadeado, ó. Dá mais uma olhadinha. Percebe que o cadeado tá aberto? Ele tem ali um espacinho, porque tá meio distante aqui, ó. Dá pra ver agora melhor? O cadeado tá aberto. Só que quando nós estamos nessa dor de criança, a gente não consegue ver que o cadeado tá aberto. A gente não consegue usar, inclusive, o melhor da nossa criança. Olha que demais essa imagem. Nossa criança, imagina isso aqui sendo você indo para um mundo de aventura.
Todos nós, gente, temos essa criança dentro de nós e essa criança é incrível. Porque se a gente for pegar a força da nossa criança tem coragem. Nossa criança tem alegria, ou não tem? As crianças, pega uma criança que ainda não aprendeu um monte de autopunição, não aprendeu a se chicotear. Ela pula, ela brinca, ela dá risada sozinha, ela brinca sozinha, ela conversa com as coisas. Gente, a gente deveria conversar muito mais com as coisas. Eu converso muito mais com as coisas hoje em dia. Meu carro tem nome, minha plantinha tem nome, minha máquina de lavar tem nome. Eu tô dando nome pra tudo agora. Meu carro chama Josué, tá? Sabe? A gente conversar com as coisas igual as crianças fazem. As crianças têm a espontaneidade, as crianças têm vulnerabilidade, as crianças têm confiança, as crianças se honram, as crianças têm os 5 elementos da intimidade que a Axis nos traz: honra, confiança, gratidão, permissão e vulnerabilidade. Tá rindo de mim, Ana Paula? Ah lá, viu? Pode botar o nome no teu carro e depois você me conta o nome dele. Josué é muito forte e muito corajoso. Vem da Bíblia. A Kátia lá, meu carro chama Brigitte, adorei, gente, muito bom. O meu carro, antes dele, chamava Gideão. Eu já tive a Julieta, tive o Minhoca, tive um monte de nome. Aí teve dois carros da minha vida que eu não coloquei nome. E aí depois eu percebi que foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu estava me punindo tanto que eu não conseguia apreciar as minhas próprias conquistas. Olha que louco. Foi na fase que realmente eu já estava no movimento de olhar para a dívida de outra forma. Eu ainda estava me sentindo muito culpada porque eu não conseguia zerar a dívida. Aí eu entrei no movimento religioso de muita autopunição, de que tudo que eu fazia era pecado, estava errado, né? E eu não sabia que isso era uma postura de criança. Aí eu fiquei 2 carros sem dar nome para eles. Foi muito interessante. E aí o Gideão, que foi o carro antes do Josué, quem ouvir esse aqui chegar nessa live aqui do nada vai falar: meu Deus, esse povo é tudo louco, né? Mas o Gideão, ele não tinha nome até eu bater. Foi muito louco, assim. Porque eu não tinha dado nome pra ele. Foi o primeiro carro que eu consegui comprar com os meus recursos, com o meu crédito. No primeiro ano que eu consegui pagar todas as minhas contas. Que daí eu comecei a me sustentar, porque eu demorei muito. Eu vou fazer 42 anos agora, gente, em setembro, daqui menos de um mês, né? Vou fazer 42 anos. Eu comecei a me sustentar com 38. Até então eu não me sustentava financeiramente falando. Eu ganhava dinheiro, mas sempre dava um jeito de ter conta que eu não conseguia pagar e meus pais me ajudavam. Por quê? Porque eu estava como criança na vida. Eu estava nessa postura aqui, ó. Por incrível que pareça, parece que esse aqui, por ser maior, né, por estar maior aqui no campo, parece que ele é mais adulto. Pelo contrário, isso aqui é uma criança arrogante, achando que pode salvar a vida dos pais. Eu achava que se eu ganhasse dinheiro, que se eu me sustentasse, minha mãe não ia mais me amar. Eu achava que se eu ganhasse dinheiro, se eu me sustentasse, meus pais iam ter que separar. Até porque meu pai muitas vezes falou, né? E meu pai falou porque ele também tem uma criança dentro dele, porque ele também nem sabe o que ele tá falando. Entendeu? A gente fala as coisas e nem sabe o que tá falando, a gente também tá dentro de uma programação. E ele falava assim: quando você fizer 18 anos, eu vou me separar da tua mãe. Aí eu fiz 18 e não separou. Aí foi passando o tempo e tal: quando você se sustentar, eu vou separar da tua mãe. Eles estão juntos até hoje. E eu falo pra eles: e aí, vocês vão separar ou não vão? Lógico que não. Só que a minha criança machucada, cheia de questões, rejeição, abandono, culpa, caramba, a 4, começou a potencializar a culpa e falar assim: gente, você tá louco, se eu ganhar dinheiro, meus pais vão ter que separar, porque eles já falaram lá atrás que se eu ganhasse dinheiro, eles iam se separar. Isso foi uma interpretação inconsciente. Então o que eu fazia? Eu me sabotava. Toda vez que eu tava para crescer e ir para um outro patamar, eu dava um jeito de perder dinheiro, dava um jeito de me endividar, ou dava um jeito de paralisar, não ultrapassava aquele patamar, né? Hoje em dia eu ainda tenho que prestar atenção nisso, eu ainda estou fazendo mais algumas viradas de chave, e isso eu acredito sinceramente, gente, que vai ser até o fim da vida, porque a gente está aqui para evoluir, mas as coisas vão ficando diferentes, vão ficando mais rápidas, vão ficando mais simples de se fazer, e a gente vai alcançando outros patamares, né? Então hoje as coisas fluem muito mais, hoje eu tenho um direcionamento financeiro totalmente diferente, relacionamento de casal, relacionamento com os meus parceiros, com as pessoas que trabalham comigo, né? Mas antes eu era inclusive muito abusada nas minhas relações, ontem eu também estava lembrando disso. Os profissionais que mais me ajudaram a mudar de vida, eles eram muito cruéis comigo, mas eu só tinha o movimento de ir pra frente, de me impulsionar quando alguém era muito cruel comigo, eu não conseguia fazer as coisas com leveza, porque eu era muito cruel comigo. Eu me chicoteava o tempo inteiro, então eu usava as pessoas para me chicotear também, percebe?
Então, moral da história, eu tava falando do Gideão, né, que era meu carro. Aí, o que aconteceu? Eu só dei o nome pra ele quando eu bati o carro, tava com uma amiga, e ela falou assim, seu carro não tem nome? Aí eu fui conversar com o meu carro, já tinha feito o curso de Theta Healing, o curso de Theta Healing a gente conversa muito com as coisas e tudo, né? E aí eu falei, caramba, eu fui conversar com o meu carro, eu falei, e aí, carro, como é que você tá? Qual o nome que você quer chamar? Ele, até que enfim! Você deu nome para todos os carros e para mim não. E aí eu dei o nome para ele de Gideão, né? E aí eu perguntei para ele se eu podia trocar de carro e tudo. E aí foi quando eu troquei pelo Josué, mas isso é uma outra história, que daí essa história fica parecendo meio esquizofrênica para quem tá chegando agora, né? Mas voltando ao nosso assunto então, gente. Então, para eu sair dessa criança aqui, ó, que tá aqui, que o cadeado tá aberto, mas ela tá atrás das grades, eu preciso primeiro me reconciliar com a minha família de origem, dar um novo significado para o sagrado que vem de quem me deu a vida, para daí então eu me reconciliar com a minha história. E eu me reconciliando com a minha história, eu consigo começar a acessar a minha criança na luz. A minha criança que brinca, a minha criança que tem coragem, a minha criança que é criativa, a minha criança que é vulnerável, a minha criança que confia na vida, que flui, percebe? Mas vamos falar dos sintomas então, porque nós temos aí 20 minutinhos, então eu queria conversar com vocês sobre os sintomas. Eu deixei até aberto aqui para mim, deixa eu abrir aqui para eu poder ler alguma coisa para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, Paula, como que eu sei se o meu posicionamento é de criança ou de adulto? Eu vou falar, depois eu sei, de repente eu faço um esquema para vocês, tá? Para você não ficar tão preocupado em anotar, mas pode anotar alguns pontos aí que você acha que sejam relevantes para você. Primeiro, a postura de criança. Quando você está na postura de criança diante da vida, você está sempre se sentindo vítima. Você pode até não parecer efetivamente que você está se sentindo vítima, mas vira e mexe a tua fala, ela vai dar indícios de que você está se sentindo vítima das situações, das circunstâncias. O que significa isso? Por exemplo, você está diante de uma situação profissional, aí alguém pede demissão e vai embora da tua empresa, ou você é mandado embora. Aí você fala, tá vendo? Eu já sabia que eles iam me mandar embora. Tá vendo? Eu já sabia. Tá vendo? As pessoas não me valorizam pelo aquilo que eu sou, pelas coisas que eu faço. Olha só, eu dei tanto para essa empresa, eu dei tanto nesse relacionamento, eu dei tanto nessa história aqui, eu fiz o meu melhor, nananã, e mesmo assim, são detalhes, entende? Que você está ali se colocando, se sentindo numa postura de vítima. Até mesmo, estava conversando com meu namorado esses dias, a gente vai num restaurante, a gente, lembra, a vida me trata como eu me trato, a gente vai num restaurante e a gente é maltratado ali. Ou a gente é mal atendido, ou a gente recebe uma comida ruim, uma comida fria, etc. Nesse momento, se você parar para prestar atenção, a postura como você vai receber essa informação, essa situação, vai determinar se você está como adulto ou como criança. E a maioria das vezes a gente está como criança vitimada. Ai, que droga, viu? Ai, as pessoas, tá tão difícil, não tem ninguém que atende bem nos lugares, todos os lugares onde a gente vai, a gente é maltratado, o que passa, o que acontece, que nananã, desse jeito não vai mais dar pra gente sair, nananã. Percebe? Como que um adulto reage a essa situação? Primeiro ponto, e no meu ponto de vista, de tudo que eu estudo, primeira coisa, pera lá, por que eu tô atraindo isso pra minha vida? O que tem em mim? Tem algo em mim, lei do espelho, tem algo em mim que está projetando nesse atendimento, que é uma questão minha, que eu estou recebendo esse atendimento porque eu estou me tratando assim, ou é só fora de mim? Então faz essa percepção primeiro, porque às vezes é só fora de você, tá tudo certo. Aí você pode tomar algumas decisões, talvez você não vá mais naquele lugar, talvez você dê um feedback pro pessoal, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos passando por essa situação e essa situação é inadmissível. Eu tô aqui, eu sou um cliente, eu tô pagando, eu gostaria de ser ressarcido, então vou devolver esse prato. A gente passou por uma situação recentemente que daí eles não cobraram o meu prato. Uma situação como essa, que é uma situação recorrente, óbvio que é uma situação recorrente, não é em todo lugar que você vai ser bem atendido. A vida está acontecendo e não é todo mundo que está se desenvolvendo. Mas percebe que o que eu quero trazer para você aqui? Aqui, esse sintoma de eu me sentindo vítima da vida é uma postura. Quando você está reagindo à vida baseado naquelas dores da rejeição, do abandono, da culpa,
que você está projetando na vida, nas pessoas, essas dores, essas feridas abertas tuas, você vai se sentir vítima de qualquer pessoa que falar diferente do que você acha que você deveria receber. Percebe? E isso também é um sintoma. Quando você se sente ofendido por qualquer coisa que é diferente da forma como você acha que é a certa. Entende? Tem até essa boquinha assim, esse olho. Ai, porque pra mim, as coisas não deveriam ser assim. Quer ver relacionamento de casal? Pra você perceber que você tá absolutamente na criança, é quando você ouve o outro e você critica tudo do outro. Ai, meu Deus, não sei porque ele tá falando desse jeito. Ai, ele tá falando com essa voz, gente, ninguém merece. Ai, não acredito que ele fez isso. Ai, não acredito que ela fez isso. Ninguém merece. Quando você está em julgamento com o outro, nesse momento você está agindo como uma criança. Por quê? Porque na verdade você criou uma ilusão de que a vida tem que ser do jeito que você quer, de que se não sair do jeito que você quer não faz sentido para você. E se você não prestar atenção, se você não aprofundar isso, o que vai acontecer? Você não vai perceber que o gatilho está dentro de você mesmo. Tem alguma coisa aí tua em relação a você, em relação à tua própria história, em relação à demanda que você faz sobre os seus pais, que você acha que teu pai e tua mãe tinham que ter te dado algo que eles não te deram. Você acha que eles não tinham que ter te dado algo que eles te deram? Porque se minha mãe não tivesse separado do meu pai, eu não teria tido isso com a minha mãe, e por isso eu tenho medo dos homens. Se meu pai não tivesse feito não sei o que comigo, com meu irmão, com meu tio, com meu avô, eu não teria tanta ênfase no meu posicionamento com a minha namorada, com a minha esposa, porque na verdade eu faço isso porque tem que ensinar as mulheres a como que tem que fazer, porque minha mãe, não sei o que lá. Então, quer dizer, começa a perceber que a sua forma de se relacionar tem a ver com essas coisas que você vivenciou lá atrás, principalmente na sua infância, de concepção até 7 anos de idade principalmente, e começa a perceber se isso que está acontecendo, que está dificultando as suas relações, está dificultando o seu relacionamento com o seu dinheiro, com o seu negócio, com seus parceiros, com seus fornecedores, com o seu casal, com o seu corpo, inclusive, pergunte para você a quem isso está servindo. Pergunte para você a que dor isso está servindo. Porque a maioria das vezes, gente, eu te garanto, a maioria das vezes é uma questão tua. A maioria das vezes, muito raramente, é só uma questão de fora. Até porque mesmo quando é uma questão de fora, por que você foi lá? Entende? Então, vá percebendo. Então, sintomas de criança. O mundo tá contra mim, de criança machucada, tá? De você se relacionando com a vida como uma criança machucada, não como uma criança aventureira, tá? Então, o mundo tá contra mim, eu sou vítima. Essa criança, ela segue demanda, segue só o fluxo. O que chegar para ela, ela faz. Então, pode vir, mas assim, eu não vou me planejar, eu não vou me organizar. Uma coisa é você seguir a tua intuição, uma coisa é você seguir o fluir. Eu, por exemplo, eu sigo muito o fluir. Eu tenho coisas planejadas aqui, por exemplo, eu sei que a live de hoje chama isso, eu sei alguns pontos que eu vou trabalhar com vocês, eu sei qual é o esquema que eu vou trabalhar com vocês, mas assim, eu tô fluindo aqui com vocês. Eu tô deixando a minha criança aventureira, criativa, fluir e liberar o conteúdo. Mas existe um planejamento que o adulto faz. Percebe que dá para fazer uma combinação das duas coisas? Não significa que você, como adulto, vai ser uma pessoa tão rígida, séria, que você vai perder a diversão. Isso é uma criança machucada se divertindo com a vida. Inclusive, adultos não se divertem. Desculpa, crianças machucadas. Quando você está reagindo à vida como uma criança machucada, você não se diverte. Não tem diversão, tudo é fixo, tudo é rígido, você vai endurecendo o teu pescoço, você vai endurecendo o seu bumbum, e não é porque o seu bumbum tá malhado, é porque ele vai entrando, ele vai fixando, seus músculos ficam enrijecidos, você sente muitas dores. Eu já contei em várias lives aqui que eu fui viciada em Dorflex até pouco tempo atrás, me chicoteava o tempo inteiro, faz pouco tempo que eu realmente estou assim, muito mais leve com a vida, porque muitas vezes a gente também fica só na teoria, entendeu? Mas assim, é importante você saber que a criança, quando você está agindo como criança machucada na vida, você não se organiza, você não planeja as coisas, você vive só o que dá para viver. Ah, tá faltando dinheiro, dá um jeito de correr atrás de dinheiro, aí por isso às vezes pede dinheiro emprestado, faz empréstimos no banco, pega dinheiro com família, às vezes mora com o pai, com a mãe, vai morar com um parente porque não dá conta da própria vida.
Inclusive um sintoma de que você está agindo na vida, seu posicionamento é de criança, você ainda tem pessoas que pagam contas para você. Você ou é teu marido, ou é teu namorado, ou é tua mãe. Uma coisa é assim, eu vou sair com meu namorado vai pagar a janta. Uma coisa é isso, mas eu me sustento, entende? Eu também crio dinheiro. Eu não dependo do meu namorado, do meu marido, da minha esposa, da minha namorada. Agora, quando eu dependo, que se eu não tiver quem pague algo para mim, eu não consigo fazer nada, eu estou agindo como criança. Percebe? Mais um outro sintoma. Não ganha dinheiro. Ou ganha o básico do básico. Está sempre no limite. Crianças não se sustentam. Esses dias eu fiz um vídeo que foi inclusive polêmico, que eu falei, né? O dinheiro, ele tem a ver com a nossa relação com o pai e com a mãe. A mãe, ela é a base do sustento. O feminino que vem da mãe é a nossa energia de criar, é a nossa energia de sustentar, é a nossa energia de nutrir. Se eu não estou reconciliada com a minha mãe, eu não consigo me sustentar, não consigo me nutrir, não consigo criar produtos, criar potência. E se eu não estou reconciliada com meu pai é ação, o pai é o impulso, é o chute na bunda que vai para a vida. O pai é ação massiva, o pai, a energia do masculino é ação massiva, é eu fazer acontecer, é eu multiplicar o meu dinheiro, é eu conseguir fazer novos projetos, dar conta de fazer esses projetos e ir até o final deles. Quem não vai até o fim, tem questões com o pai. Precisa observar, tem questões com o pai. Paula, pelo amor de Deus, está falando um monte de coisa aí, como é que nós vamos resolver isso? Bom, algumas coisas eu já falei no começo da live. Se você perdeu o começo da live, assiste o começo da live. Daqui a pouco eu vou falar mais alguns movimentos de solução aqui para vocês, porque ainda tem mais sintomas para falar, tem muitos, tá? E depois também eu vou contar para vocês do workshop que nós vamos ter no dia 30, que é um workshop que nós vamos fazer uma constelação extraordinária, que é um workshop que inclusive você vai resolver muitas questões como essa, tá? Mas enfim, vamos seguir. Então, quem está reagindo à vida, vivendo a vida como criança machucada, não palpa o dinheiro. Tem demandas com dinheiro. A Cris, Paula, preciso de você. Nem liga, Cris. Bora nós. Bora marcar aquela sessão de 2 meses atrás que a gente não conseguiu marcar até agora, né? Enfim, a criança, ela recebe, escreve isso, tá? A criança recebe reconhecimento, elogios e aplauso como se fosse dinheiro. É um movimento inconsciente. Tá? Mas quando a gente está criança na vida, a gente quer que as pessoas batam palma para nós. A gente quer que as pessoas nos elogiem, a gente quer que as pessoas nos reconheçam. Só que o reconhecimento, o verdadeiro reconhecimento, ele tá lá no papai e na mamãe. Paula, mas eu nem conheço meu pai. Meu pai separou da minha mãe. Sei lá, minha mãe sumiu no mundo, minha mãe foi embora. Eu não conheço meu pai e minha mãe fisicamente, meus pais faleceram logo quando eu era pequena. Foi adotado, não importa. Paula, meu pai, minha mãe nunca me abraçou na vida. Minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o que lá, meu pai briga comigo. Como é que eu vou ter reconhecimento, elogio dos meus pais? Não é sobre isso. O reconhecimento que vem da fonte é você se conectar com aquilo que a gente estava falando lá no comecinho. É você olhar para a sua origem e falar assim, eu tomo a vida, eu tomo o sagrado, eu tomo o sim que vocês me deram. Eu digo sim para o sim que vocês me deram. Além e apesar da dor de vocês, além e apesar da ancestralidade, tudo que foi vivido lá atrás, além e apesar de como vocês se relacionam no casal de vocês, papai e mamãe, além e apesar da forma como vocês me tratam comportamentalmente, fisicamente falando, eu tomo o sim que vocês me deram, porque tem uma coisa que teu pai e tua mãe te deram que ninguém podia te dar, meu povo. Meu povo, tem a Micaela, ela fala meu povo, ela bota um povo. Tem algo que eles te deram que ninguém podia te dar. Isso é sagrado, isso é grandioso, isso é sublime, isso é sobrenatural, é espiritual. Tipo, não tem nem nome pra falar. O dia que teu pai e tua mãe transaram, que ele deu o espermatozoide saudável e ela deu o óvulo saudável, e ela te nutriu pelo tempo necessário pra você nascer e tá aqui me ouvindo, é sobre isso. Isso é o verdadeiro reconhecimento. Nós vamos fazer exercício sobre isso no workshop, tá, gente? Eu acabei lembrando mais do workshop aqui, porque o workshop a gente tem mais tempo, né? A minha vontade que eu tenho é de fazer live de 4 horas aqui. Mas enfim, ó, só isso aqui. Se você tomar isso aqui que eu tô te falando, você já vai resolver um monte de coisa na tua vida, tá? Não precisa nem fazer workshop. Workshop é um passo a mais que a gente vai se aprofundar, mas não precisa nem fazer workshop. Se você entender isso aqui.
E tem lives no YouTube também extraordinárias que ainda estão liberadas que falam sobre isso. Tem inclusive uma meditação extraordinária lá que nós vamos tirar do ar logo em breve. Corre lá depois, tá? Que é uma meditação para tomar a luz da vida do pai e da mãe. Tem 7 minutos e 11 segundos, exatamente. Uma meditação extraordinária, tá bom? Então, quem está como criança não consegue palpar o dinheiro. Aí aquela história assim, tá sempre... Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar tal coisa? Aí não consegue, não quer nem pagar, não quer nem investir, fica com medo de investir nas coisas, não dá um passo além no próprio negócio. Fica, até tem que tomar cuidado, porque assim, fica na postura de receber elogio. Então, tem até no Instagram, nesse novo formato de marketing digital e o novo marketing, né? Fala o seguinte, a métrica da vaidade. Fica mais focado em receber elogios, por exemplo, tem um Instagram bonito, tem um material lindo, muitas vezes usa roupas lindas, às vezes até se endivida para usar roupas bonitas, né? Tem um carro bacana, mas está sempre com problema de pagar a parcela do carro, etc, etc. Por quê? Porque na verdade está vivendo de uma imagem. E além disso, muitas vezes as pessoas que estão nessa postura de criança diante da vida, inclusive pagam coisas para os outros, mesmo sem ter dinheiro. Sabe aquela história de dar esmola com o chapéu dos outros? Acaba inclusive querendo proporcionar para outras pessoas prazeres que ela própria não tem capacidade de pagar com dinheiro do outro ou com cartão de crédito, que é dinheiro do banco, também não deixa de ser dinheiro do outro. Eu fiz isso muito. Eu ia comprar roupa, eu ia abastecer carro, trocar pneu de carro, etc. Cara, eu me endividei horrores nessa época que eu tava absolutamente como criança. Por quê? Porque eu falava, não, eu preciso salvar meu casamento. Na época eu dizia, preciso salvar meu casamento. Para salvar meu casamento, eu fui me endividando para não ter conversas, para não ter brigas sobre dinheiro. Não, depois eu ganho dinheiro, depois eu ganho dinheiro. Depois ele vai fazer um negócio que ele vai ganhar um dinheiro, daí quita tudo isso, vai dar tudo certo. Então vive nessa ilusão matemática, entendeu? Uma coisa assim, ó, eu vou fazer um investimento, eu vou tomar um risco, adulto vai fazer isso, eu vou planejar, eu vou fazer um investimento, talvez eu vou até pegar um empréstimo do banco, eu vou pesquisar o tipo de empréstimo, eu vou pesquisar o tipo de parcela, eu vou fazer um planejamento financeiro, porque eu vou fazer um aporte na minha empresa para eu poder ampliar os meus negócios. Uma coisa é isso. Outra coisa é você pegar dinheiro desesperadamente do banco para você pagar o teu custo de vida, simplesmente porque você acredita que um dia você vai ganhar dinheiro e vai valer a pena aquilo lá, porque você quer também se sentir importante, porque você quer se sentir necessária, ou talvez você quer sentir que a pessoa depende de você, que a pessoa não vai viver sem você. E é uma codependência isso, percebe? Isso é uma postura de criança. Então, são detalhes aqui que eu tô trazendo para vocês, gente, para vocês irem localizando. Tem muitos sintomas, aqui tem vários que eu escrevi, mas tem muito mais, tá? Então, as pessoas que estão nessa postura de criança, elas não vão pegar dinheiro, elas não se importam com dinheiro. Elas se importam até aqui mentalmente. Ela fala, cara, mas é claro, Paula, que eu quero ganhar dinheiro. Mas a hora que dá, quando a gente faz até um exercício, por exemplo, eu coloco... Vou até fazer exercício aqui com você, ó. Tem 2 quadradinhos aqui. Deixa eu escrever o que é cada um. Ó, é o cubo amarelo, eu vou chamar, que é o número 1. E o cubo 2, que é o rosa, que vai ser outra coisa. Então, eu tô dando uma intenção aqui para ele. Esse é um exercício sistêmico, tá? Então, eu tô dando uma intenção para esse aqui e tô dando uma intenção para esse aqui. Então, veja você, qual desses 2 cubinhos você gosta mais à primeira vista? Escolhe aí qual dos 2 você gosta mais à primeira vista. E tome nota. É rápido o exercício, tá? Agora você vai olhar e você vai perceber pra você qual que parece ter mais luz. Qual que você sente que tem mais luz. De repente não é o que tem luz física aqui. Você vai falar, nossa gente, parece que aquele lá tá tão iluminado e ele nem tem luz nele. Você vai sentir, tá bom? Agora fecha e abre os seus olhos e fala assim, ó, verdade, verdade, verdade. Qual eu pego pra mim? Qual que realmente eu quero e pego pra mim? Vamos lá, quem pegou o cubo amarelo, escreve aí. Quem pegou o cubinho rosa, escreve aí. Escreve aí pra mim. Qual que você preferiu pegar? A Rati, semijoias, disse o rosa, tá? No terceiro, né? No terceiro passo do exercício. Quem mais? Ai, tem um negócio no meu olho aqui. Quem mais, gente? Amarelo.
Tá, foi primeiro, segundo, tá, entendi. Vamos fazer assim, ó, pra gente não se confundir, escreve só o último que você escolheu. O último que você pegou foi qual? O último que você pegou foi o rosa? Vamos lá, agora eu não sei se vocês estão respondendo no meio do caminho. Escreve o último, tá? Eu quero amarelo, quero amarelo, quero amarelo. Amarelo, legal. Gente, não tem certo e não tem errado, a gente tá só percebendo a postura, tá? A gente tá percebendo a postura. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive? Nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. A gente precisa romper com as ilusões, para daí a gente assumir a coragem de frutificar em qualquer lugar. Olha que demais essa carta, gente. Depois eu falo para vocês que ela vai ser a finalização, embora eu tô vendo que nós temos pouquíssimo tempo aqui para finalizar. Nós vamos ter que continuar esse assunto a semana que vem, tá? O último foi o amarelo. Algumas pessoas pegaram o rosa, então tá. Não tem certo, não tem errado, tá? Quem pegou o cubo amarelo, você pegou o reconhecimento. A forma de pagamento que você pega é o reconhecimento. Quem pegou o rosa, por último, pegou o dinheiro. Paula, como assim? Mas eu peguei o rosa, eu peguei o dinheiro. Não se acha não, tá? Que isso é um movimento, é uma postura do momento que você está vivendo agora. Nós oscilamos muito nisso, inclusive. Dependendo de como está a nossa postura, dependendo de como está a nossa percepção de nós mesmos, nós vamos pegar reconhecimento, gente. Até eu tô 10 anos treinando, fazendo constelação, atuando como consteladora, resolvendo muitas questões com muitos clientes. Eu viro e mexe, a hora que eu vejo, eu tô por fora. Como que eu sei que eu tô agindo como criança na vida? Eu vejo os meus sintomas. Só que daí o que acontece? Quanto mais consciência a gente tem, mais rápido a gente volta. Mais rápido a gente vira a chave, percebe? Então, ó, crianças, o mundo tá sempre contra você, você é uma vítima. Segue a demanda e não se organiza. Recebe reconhecimento como dinheiro. Quer ser visto, sentido, percebido, elogiado o tempo todo. Reage à vida. Não pensa, não age com consciência, não tá presente. Só pá, reptiliano, bateu, levou. Ação e reação, tá? O que mais? Tá sempre na defensiva, tem sempre uma armadura. Depois, inclusive, eu vou soltar o vídeo, eu não sei quando que a Bia vai terminar de editar, eu vou soltar o vídeo do porquê eu não emagreço. 4 coisas porque eu não emagreço. Lembra que eu falei pra vocês? E uma delas tem a ver com essa armadura que a gente vive na vida. Então, quando a gente tá como criança, a gente vive com essa defensiva, com essa armadura. A gente muda a personalidade para agradar os outros e acaba até se agredindo, mudando, se deixando de lado, se invalidando através do outro. Acaba vivenciando momentos de sair completamente de si e inclusive já não sabe nem mais quem é. Porque tá tanto vivendo a personalidade para cada pessoa. Essa aqui é a personalidade para relacionamento de casal. Essa aqui é a personalidade pro chefe. Essa aqui é a personalidade pro amiguinho. Essa aqui é a personalidade pro... Entendeu? Não tem uma essência, não tem uma integração das suas próprias partes. Sacrifica a própria vida. Sacrifica a felicidade. Sacrifica as próprias questões, até mesmo a saúde, para salvar os outros. Tá sempre achando que precisa salvar os outros. Aquela postura que a gente colocou aqui, ó. Acaba ficando arrogante diante da vida. Essa postura aqui a gente chama no sistema de uma postura suicida. Mas aí eu vou precisar de mais tempo pra gente falar sobre isso, tá? Inclusive nós vamos começar a estudar sobre isso no Ativação Sistêmica, tá? O Ativação Sistêmica não é um curso para todo mundo. A Ativação Sistêmica é um curso VIP, que a pessoa já precisa ter um conhecimento sistêmico prévio. Mas se de repente alguém aqui tem interesse de saber mais, depois pode falar comigo, tá? E vai ter o workshop dia 30, das 19h30 às 22h30. Nesse workshop nós vamos fazer constelação. E nós vamos fazer uma constelação que todo mundo se constela. Tem gente que já passou por experiências assim comigo, tá? Todo mundo se constela através de uma dinâmica, é muito grandioso. E essa constelação, que inclusive o workshop vai ficar gravado, você vai ter acesso a ele por 1 ano. E você pode usar a mesma constelação para resolver vários tipos de problema. Então você vai poder entrar lá, hoje eu tô com problema em tal coisa. Vai lá e assiste aquela constelação, tá? Depois eu conto mais porque não é o foco agora, mas fica a dica aí pra vocês. E o valor de investimento baixíssimo do workshop, que vai ser de R$97, tá? Então depois quem já falar, Paula, pelo amor de Deus, eu quero participar, já manda um direct pra mim, tá? Mas a criança, ela se sacrifica. Ela entra, vai ser online sim, gente, vai ser online, tá? Vai ser online o workshop, através do Zoom. Aí quem comprar
A gente vai passar, vai ter um grupo terapêutico. Durante esse grupo, uma semana eu vou dar um apoio terapêutico para vocês. Vão ter algumas meditações guiadas terapêuticas para vocês fazerem. Por isso que nós vamos começar, inclusive, quem quiser passear no meu YouTube, passeia logo. Quem não se inscreveu lá, se inscreve, inclusive. Alguns materiais nós vamos tirar de lá, porque nós vamos começar a disponibilizar para quem é aluno, para quem, né, para quem está pagando e tudo. E claro que vários recursos nós vamos continuar deixando no YouTube, mas alguns recursos especiais que eles vão ser liberados só para alunos, daí nós vamos começar a tirar do YouTube, tá bom? Mas enfim, como participar do workshop? Ai, que delícia! Nós vamos terminar de fazer daqui a pouco, às 11 horas, nós vamos terminar de fazer a página onde você vai poder entrar, acessar e comprar esse workshop, mas você já pode me mandar o direct a hora que terminar aqui, porque daí eu já vou te colocar numa lista VIP. Assim que sair o link, eu já mando para vocês através do WhatsApp, para vocês já comprarem, já garantir a vaga de vocês, tá bom? Mas, ó, a criança, quando eu também estou numa atitude de criança, eu também quero salvar os meus pais. Além disso, quando a gente está na postura de criança, a gente contrata relacionamentos abusivos. Por que a gente contrata relacionamentos abusivos? Gente, tudo que eu tô falando aqui da criança, o contrário é do adulto, tá? Mas aí eu falo mais sobre isso na live da semana que vem, a gente dá continuidade nesse assunto pra gente fazer esse resumo de tudo que a gente viu aqui e falar mais dessa ruptura e tudo mais, tá bom? A criança faz coisas por obrigação. Não faz por prazer, não tá presente, entendeu? Faz as coisas por obrigação e tá sempre brigando por justiça, sabe? Porque eu preciso lutar pela causa dos direitos humanos, eu preciso lutar pelos fracos e oprimidos, uma hora é pelos negros, outra hora é pelas mulheres. O feminismo mesmo, logo a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o feminismo como uma forma radical de lutar pela causa da mulher, na verdade, ele é uma postura de uma criança muito machucada. É a postura de uma criança que pegou toda a dor das mulheres da sua família, toda a dor do seu sistema familiar e falou, agora eu vou salvar todas vocês através da minha vida. É muito pesado. Existe uma forma da gente honrar, existe uma forma da gente cuidar dessas histórias que é muito mais leve. E essa forma, ela tá na luz de um posicionamento ordenado, ela tá na luz de um posicionamento onde você sabe o seu lugar e que você não tá carregando cargas de ninguém. A criança, ela carrega cargas de todo mundo. Ela tá sempre pegando uma carga aqui, outra colar. E muitas vezes pega a carga de qualquer pessoa que tá ao redor. E, por exemplo, eu psicóloga, terapeuta, né? Tem clientes meus aqui, eu trabalho muito com dentistas, médicas, esteticistas, fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas, tá? São as principais pessoas que eu atendo, principalmente individualmente. E são pessoas que estão sempre muito sobrecarregadas, inclusive no corpo. Por quê? Porque estão captando e querendo salvar até os clientes. Eu passei muito tempo querendo salvar meus clientes. A primeira imersão de constelação familiar, inclusive, que eu fiz, eu adoeci depois. Porque eu estava numa postura tão assim, eu vou salvar todo mundo no planeta. Entende? Então, todas essas posturas, gente, são posturas de uma criança machucada. Essa criança aqui, isso aqui enquanto nós estamos inconscientes, então, nós estamos como essa criança dessa cartinha. Nós estamos atrás das grades, com uma corrente, mas o cadeado está aberto, a gente não consegue abrir, a gente não consegue nem ver que o cadeado está aberto. Percebe? A gente não consegue nem ver que o cadeado está aberto. Quando eu faço essa ruptura, o que é a ruptura? É eu aplicar as leis. Na prática é isso, por isso que no workshop, inclusive, nós vamos trabalhar isso, tá? Aplicar as leis, da ordem, do pertencimento do equilíbrio. Eu saber como aplicar as leis, eu voltar para o meu lugar. Eu aprender a honrar meu pai e minha mãe pelo sagrado da vida que eles me deram. E eu honrar a minha história, olhar para a minha história, agradecer a minha história. A live fica gravada assim, Luísa, ela vai ficar gravada aqui no YouTube. Aí depois, inclusive, você pode assistir aqui e pode voltar lá no YouTube também, que até já se inscreve lá no canal, tá bom? Enfim, eu faço a ruptura quando eu tomo a verdade, quando eu me aproprio da verdade, do sagrado da vida e da minha própria história, quando eu dou um novo significado para minha história, quando eu pego recursos da minha história, eu faço essa ruptura. Olha aqui, ó. Quando eu tenho a coragem de olhar para minha história e falar, você é top. Tudo que você fez foi o que você sabia fazer. Não tinha outra forma. Tudo que teu pai e tua mãe fizeram é o que eles sabiam fazer. Entende? Eu tomo a luz da verdade que vem de tudo que foi, de tudo que aconteceu antes de mim. Além e apesar de toda dor, eu fico com a melhor parte, eu escolho a melhor parte. Nesse momento eu faço essa ruptura. Pega esse exercício, que esse exercício vai resolver tua vida, tá? Eu faço essa ruptura.
E aí, então, eu consigo ir para o movimento do adulto. Qual é o movimento do adulto? Gente, pega essa cartinha aqui, ó, se olha, se liga. Olha que demais. Essa flor tá nascendo onde ninguém poderia imaginar que ela poderia nascer. Não dá para ver uma terra aqui. Ela tá no meio da pedra. Isso é ser adulto. É você ter a coragem de frutificar em qualquer lugar. Aí não tem mais, mas o governo do Brasil, mas o fulano de tal, mas porque os impostos, mas porque meu pai, mas porque é o meu chefe, mas porque meu marido. Cara, não tem mais essa. Você frutifica em qualquer lugar quando você tá como adulto. Eu queria mostrar um negócio pra vocês, eu não sei se o... 99, adoro horas iguais. Quando a gente tá como adulto, olha só, a gente usa os problemas a nosso favor, a gente cria oportunidades a partir de problemas que existem, a gente se auto-reforça, a gente contempla as nossas ações, a gente prestigia, igual aquele livro Autocompaixão que eu li esses dias pra vocês, que fala que a gente se autoaprecia. Que mais? A gente dedica tempo para as nossas atividades, a gente planeja, organiza as coisas, assume a responsabilidade pelas próprias desordens. Estava fora do meu lugar. Isso aqui eu me perdi, sabe? Recebe feedback das pessoas e usa isso para crescer. Fala, opa, pera lá, se alguém tá me trazendo esse feedback, o que tem meu nisso aí? Entende? Cuida das relações com presença, busca equilíbrio, ordem, escolhe crescer com seus relacionamentos, ao invés de usar os relacionamentos para se diminuir, ao invés de usar os relacionamentos para sofrer, para sentir dor. Que mais? Faz o que tem que ser feito. Olha lá, faz o que tem que ser feito. Precisa sentar, conversar, fazer uma reunião financeira? Vamos fazer. Precisa pagar contas, pagar impostos? Vamos fazer. Precisa, percebe? Se alegra em servir, mesmo que em alguns momentos seja diferente, esteja fazendo algo que não te dá prazer. O adulto sabe dizer não, o adulto sabe se posicionar, não fica com medo se alguém vai agradar, vai desagradar, não vão mais gostar de mim. E principalmente, né, gente, adultos recebem dinheiro, fale essa palavra aí comigo, dinheiro. Adultos recebem dinheiro como forma de pagamento. O dinheiro equilibra as trocas de adultos. Não tem como, claro, no trabalho, tá, gente? Não é no relacionamento de casal, na família. Daí depois a gente pode falar mais sobre isso também. Tá? Mas o adulto recebe dinheiro pelo seu trabalho. O adulto não fica fazendo as coisas de graça. Tava atendendo uma cliente esses dias, mas eu fiz um curso assim, assado, eu atendi X pessoas de graça. Eu falei, o que você ganhou em troca? Ela, nada. Eu falei, meu Deus. Como você não ganhou nada, criatura? Lógico que você ganhou experiência. Povo louco que foi ser seu cobaia. Ingrata. Além de tudo, tá ingrata com as pessoas. Não existe a gente não ganhar nada. Só que quando você tá na postura de eu não ganhei nada, você ficou arrogante. Acabou de ficar arrogante. Acabou de achar que você tem poder de salvar os outros. Nesse momento você se perdeu. Entende? E se você faz de graça, não cobra nada, para se sentir querida, para sentir que as pessoas... Você está numa postura de criança, uma postura suicida perante a vida. Por que é uma postura suicida? Porque você está abrindo mão da sua felicidade, da tua própria vida, do teu fluir da vida, da tua energia vital. Entende? Então, adultos recebem dinheiro como forma de troca, energia de troca, equilíbrio. Eu estou aqui entregando para vocês, eu estou entregando algo gratuito. Mas aqui eu estou fazendo marketing. Aqui tem uma estratégia. Eu não estou fazendo gratuito. Eu não estou fazendo aqui, eu vou salvar todo mundo e não vou ganhar nada com isso. Claro que não. Aqui eu estou fazendo branding. Aqui vocês estão me conhecendo. Aqui tem pessoas que vão mandando para um, vão mandando para outra. A Paula vai ficar conhecida. Entende? Tem algumas pessoas que vão se conectar comigo, vão me pedir uma sessão. Eu vou monetizar todo o trabalho que eu faço gratuito de várias formas. Isso é adulto, gente. Percebe? Agora, se eu vou lá, eu fico fazendo trabalho voluntário. Quem que vai pagar minhas contas? Meu pai e minha mãe? O banco? Uma hora essa casa cai. Uma hora essa conta não fecha. Eu me empolguei aqui, já até passei da hora. Que bom que o Instagram não parou a live. Deve estar tendo mais tempo de live, né? Mas enfim, então o caminho é... Olha só. Enquanto eu estou inconsciente, eu sou uma criança machucada que reage à vida dessa forma, sempre na resistência,
atrás das grades, como pequena, como vítima, e que eu não consigo nem perceber que o cadeado está aberto para eu sair e construir a minha vida. Eu faço a ruptura quando eu me autoconheço, quando eu me desenvolvo, quando eu conheço as leis, quando eu aplico as leis na minha vida, quando eu resolvo as minhas coisas em relação à minha família de origem, principalmente meu pai e minha mãe, e quando eu resolvo as minhas coisas com a minha história. Eu paro de olhar fracasso nas minhas coisas e passo a tomar recurso da minha própria história. Aí eu tomo a coragem de frutificar em qualquer lugar onde eu estiver. Olha que lindo isso. Ah, agora que eu vi que é você, Ana Paula, que delícia. Sim, semana que vem, né? A gente tá junto assim, uhul. E aí, finalmente, eu consigo ser uma criança aventureira. Não tem problema, gente, eu ter criança dentro de mim, pelo contrário. Todos nós temos uma criança e glória a Deus por isso. Só que daí eu tomo a melhor parte da minha criança. Eu me aproprio da coragem, da luz, da criatividade, da diversão, da confiança, da honra, da permissão, da vulnerabilidade da minha criança. E, cara, de verdade, a minha criança integrada com o meu adulto, tem nada nem ninguém que pode me parar. A vida fica divertida, mesmo quando eu estiver fazendo as coisas que eu não sou muito chegada de fazer. Eu fico feliz por estar fazendo aquilo, eu fico grata por estar fazendo aquilo. Eu consigo extrair gratidão das situações ruins e pesadas que acontecem na minha vida. E isso é a essência de uma vida leve, isso é a essência de uma vida sistêmica, tá? Então, gente, fechando aqui, ó, vou falar do workshop porque eu vou aproveitar, né, que vocês estão aqui comigo. Então, dia 30 de agosto agora, terça-feira, daqui 2 semanas, né? Terça-feira, das 19h30 às 22h30, nós vamos fazer uma constelação. Na verdade, nós vamos passar por 3 etapas no workshop. Nós vamos fazer um diagnóstico mental, nós vamos fazer um diagnóstico sistêmico, que vocês vão ver que legal que é o diagnóstico sistêmico, e depois nós vamos fazer uma constelação em que todos vão constelar o seu tema, não importa se o seu tema é problema de trabalho, se o seu tema é relacionamento de casal, o problema do outro é, sei lá, saúde. Todo mundo vai constelar o seu tema através de uma dinâmica. É uma metodologia incrível. E além disso, além de você constelar o seu tema, mesmo estando em grupo, então ganhando a energia do grupo, ganhando as trocas do grupo, etc, etc, o acompanhamento terapêutico que eu vou fazer durante uma semana, as meditações terapêuticas que eu vou liberar para vocês, etc, você também vai ficar com acesso por 1 ano. E todas as vezes que você tiver um problema, se você quiser entrar nesse workshop, fazer o teu diagnóstico sistêmico e constelar essa questão com a mesma dinâmica, você vai poder fazer isso. E você vai pagar só R$97. Então, quer dizer, como pode melhorar, né? Tá bom? Paula, quero fazer parte desse workshop, pelo amor de Deus. Entre em contato comigo no direct, eu já te coloco na lista VIP, assim que sair o link eu te mando. E, Paula, eu gostei da história aí do ativação sistêmica. Ativação sistêmica, daí eu preciso te contar mais sobre isso, mas é um programa que nós vamos ficar praticamente 1 ano, tá? É um pouquinho menos de 1 ano, porque ele já começou, mas as sessões estão gravadas e nós vamos começar a trabalhar dinheiro e prosperidade nele agora, tá? Aí é uma outra coisa, mas daí você me pede informações se você desejar, tá bom? E o que mais? O que mais é possível? Essa live vai ficar gravada aqui, depois nós vamos subir ela para o YouTube e eu vou pedir a você a tua contribuição física hoje. Imagina que você vai me pagar algo por essa live de hoje. O seu pagamento para essa live de hoje é você entrar na live ali no feed e escrever por que valeu a pena. Porque quando você faz isso, mais pessoas vão ver a live, né? Pode enviar essa live para outras pessoas também. Então, essa é uma contribuição grandiosa que você faz para mim, que também alimenta e multiplica a minha missão. Tá bom? Ó, beijo grande, vamos fazer a foto. 1, 2, 3 e já! Uma criança madura, diz o Ian. É, uma criança madura. Um adulto com uma criança incluída no seu coração. Muito bom. Bom ver você aqui, Ian. Que bom que você chegou também, tá? Ó, beijo, bom fim de people.